de português, nós teremos essa folhinha aí. Eu tô passando aqui para explicar um pouco sobre esta atividade para a gente ir revisando alguns conteúdos, ok? Número 1. Pontue corretamente usando ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? Para formular perguntas. Ponto de exclamação, para exprimir sentimentos. Que dia lindo! Ponto final é para usar em final de frases para indicar pausa. 2 pontos, introduzir a fala ou indicar enumeração antes de alguém falar. Ponto travessão. Para que serve travessão? Para indicar mudança de pessoa no diálogo. Quem está falando antes de alguém falar. Então, 2 pontos a gente coloca, numa situação. E quando a pessoa começa a falar alguma coisa, que coloca o travessão. Vírgula indica, a vírgula separa termos que possuem a mesma função. Um exemplo, vou ler, Lúcia, Joane e Esther, que são tudo nome, a mesma função, que é o quê? É um substantivo próprio. Então, tem que ver qual pontuação vai colocar aqui. Conversam na rua. Chegou a Aline e perguntou. Se ela perguntou, ela vai falar. Se vai indicar uma fala, tem algum ponto aqui que indica a fala. Mas antes dela falar, a gente precisa colocar outro ponto. Por que vocês estão aqui? Uma pergunta. Olha o ponto que a outra vai falar. Estamos matando as saudades. Aqui a pessoa vai falar, legal, é um sentimento. Vou participar, ok? O que é dígrafo? Já falamos sobre isso. Escreva 2 palavras que representem um dígrafo. Se dígrafo é pontinho, pontinho, em que caso de 2 palavras podemos utilizar o QU e o GU? Assinale a única alternativa em que um plural de todas as palavras ocorre por meio da terminação ONS. Lembrando, lá no livro tem essa explicação de ONS, que é a maioria, mas algumas palavras não. Então, a letra A, um exemplo, o pão já está encaixado lá na página 56 em uma outra classificação. Então, vê se é ONS. Aí tem um B, tem um C, O C aqui tem sílaba tônica, onde tem acento. Termina em ONS, quando vai para o plural, tem que ver isso tudo e marcar certo. Qual é o sinal correto que deve utilizar para separar termos que possuem a mesma função, indicar pausa, utiliza-se na formação de pergunta e utiliza-se em interjeições. Você vai escrever o nome da pontuação, tá? Correta que precisamos utilizar neste caso. Boa sorte!